Com queda consistente nos indicadores de contágio, hospitalizações e mortes há 7 semanas, o secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, Daniel Sorantes, afirmou que pela primeira vez em toda a pandemia, podemos dizer que a situação está controlada, os casos e as internações estão caindo cada vez mais, disse o secretário. Menos do que isso, só no fim da pandemia, acrescentou o prefeito Eduardo Paes. O último boletim epidemiológico considera todas as regiões administrativas da cidade como de risco moderado para a transmissão da doença do coronavírus de 2019, e isso há 4 semanas. As hospitalizações caíram 65% em 8 semanas, mas a Prefeitura do Rio suspendeu a aplicação da dose de reforço por falta de vacinas. As quedas são acentuadas no Brasil inteiro e no mundo. No início da semana, o Imperial College de Londres revelou que a taxa de transmissão no Brasil passou para 0,6. Isso significa que cada 100 infectados transmite a doença em média para 60 pessoas, desacelerando no ritmo de circulação do vírus. 74% dos hospitalizados no Brasil de julho a setembro não haviam completado a vacinação. Nesta semana, o país ultrapassou a marca de 100 milhões plenamente vacinados, se aproxima da metade da população com a vacinação completa, mas também passou a marca trágica de 600 mil mortes na pandemia. São Paulo teve 90% menos hospitalizados em setembro em comparação com o pico da pandemia no Brasil em março e abril deste ano. A maior cidade do país chegou a registrar 500 internações por Covid-19 por dia na rede municipal. No mês passado, a média caiu para 51. Na semana passada, havia menos de 2.000 pacientes de Covid em unidades de terapia intensiva no estado de São Paulo, o menor número desde abril de 2020. Mais de 80% da população adulta paulista estão plenamente vacinados. No mundo, o contágio, as mortes e as hospitalizações caem consistentemente desde o fim de agosto. Na semana passada, houve menos contágio e menos mortes em todos os continentes, com exceção da Europa, onde há novos surtos na Europa Oriental, principalmente na Rússia, na Letônia e na Romênia. Com apenas 31,5% da população plenamente vacinados, a Rússia bateu sucessivos recordes de mortes por dia, que passaram de 1.000 pela primeira vez desde o início da pandemia. Esses são os números oficiais. Pode haver subnotificação na Rússia. A resposta inicial do governo britânico à pandemia foi um dos maiores fracassos da história da saúde pública no Reino Unido, o que aumentou o número de mortes, hoje em mais de 160 mil. A conclusão é de um inquérito da Câmara dos Comuns do Parlamento Britânico. No primeiro momento, o governo Boris Johnson e os assessores científicos apostaram numa estratégia de imunidade de rebanho, com uma visão fatalista de que seria impossível controlar o vírus. Faltaram testes e um sistema de rastreamento eficiente. Milhares de pessoas morreram desnecessariamente. Na próxima terça-feira, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado do Brasil apresenta o relatório final sobre a pandemia. Deve indiciar mais de 60 pessoas por supostos crimes cometidos durante a luta contra a Covid-19, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, acusado pelo relator, senador Renan Calheiros, de 11 crimes, entre eles crimes contra a vida, charlatanismo ao promover medicamentos inúteis, crimes de responsabilidade, que podem ser base para processos de impeachment, e prevaricação, quando um funcionário público deixa de cumprir seu dever por ação ou omissão em benefício próprio. Também serão indiciados o ex-ministro da Saúde, general Pazuello, os filhos Flávio Eduardo e Carlos Bolsonaro, os filhos do presidente, deputados federais e outros altos funcionários. A CPI descobriu corrupção na negociação de vacinas e a realização de estudos clínicos sem autorização de pacientes, suas famílias e o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, entre outros escândalos. A Itália começa a aplicar o mais rigoroso plano de vacinação obrigatória para todos os trabalhadores do país, que já enfrenta protestos, com uma grande manifestação no porto de Trieste. A partir de 8 de novembro, os Estados Unidos vão suspender as restrições de viagem para plenamente vacinados. Um painel de cientistas
recomendou que a Agência Federal de Administração de Alimentos e Medicamentos autorize a aplicação de uma dose de reforço da vacina da Johnson & Johnson a partir de 18 anos e da vacina da Moderna para idosos a partir de 65 anos e para os grupos de risco. Problemas de inflamação no coração fazem com que a agência estude um pouco mais a aplicação da Moderna em mais jovens. Os especialistas também constataram que meia dose da vacina da Moderna, administrada 6 meses depois da segunda dose, aumenta consideravelmente a proteção, sobretudo de quem não tomou as vacinas de RNA mensageiro, vacinas de nova geração, mais avançadas tecnologicamente, que estimulam as células T, que destroem as células infectadas. Nas próximas semanas, o órgão regulador norte-americano vai decidir se aconselha vacinar as crianças de 5 a 11 anos. Na Índia, um painel de cientistas recomendou a aplicação da vacina Covaxin em menores de 2 a 18 anos de idade. No impacto econômico da pandemia, o Fundo Monetário Internacional reduziu um pouco a previsão de crescimento da economia mundial por causa da onda de contaminação da variante Delta, que no Brasil foi bem mais suave do que se temia, do desarranjo das cadeias produtivas e do aumento da inflação, que no Brasil passou de 10% ao ano. A expectativa é que a inflação ceda nos países ricos quando as cadeias de suprimentos voltarem ao normal, mas o FMI advertiu que os bancos centrais devem ficar muito vigilantes na alta de preços e devem aumentar os juros para evitar que a inflação saia de controle, o que vai desacelerar a retomada da economia. O FMI também observa uma forte desigualdade na recuperação por causa da distribuição desigual de vacinas no mundo, com mais de 600 bilhões e 600 milhões de doses de vacinas aplicadas até agora. 48% da população mundial tomaram ao menos uma dose, mas só 2,7% nos países pobres. Mais de 1/3 da população mundial está plenamente vacinado. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog, Globalização em Crise, onde estão os números da pandemia, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, o pior já passou, mas a pandemia ainda não acabou. Use máscara, higienize sempre as mãos, evite aglomerações, não perca a oportunidade de tomar vacina. E muito obrigado pela sua atenção.